Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão de posse da acadêmica eleita Lilian Moritz Schwartz. Convido a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para compor a mesa. Convido o ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, para compor a mesa. Ministro. Presidente. Eu queria registrar e agradecer a presença de Eduardo Cavalieri, secretário da Casa Civil, representante do prefeito do Rio de Janeiro, senador Randolfo Rodrigues, Márcio Tavares dos Santos, secretário executivo do Ministério da Cultura, Marcelo Calero, secretário municipal de Cultura do Rio, Esley Rodrigues de Jesus, capitão de corveta, representando o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, Marcelo Freixo, presidente da Embratur, Maria Ângela da Silva, presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Márcia Ângela da Silva, perdão, Emanuel Zaguri Torinho, reitor da Universidade Federal do Pará, Alexandre Santini, presidente da Fundação da Casa Rui Barbosa, Ricardo Cravalbim, presidente do PEN Clube do Brasil, Rogério Faria Tavares, presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Sérgio Fonta, presidente da Academia Carioca de Letras, Vitorino Sherman de Miranda, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e Monsenhor Sérgio Costa Couto, representando Dom Orani, arcebispo do Rio de Janeiro. Convido as acadêmicas Fernanda Montenegro, Heloísa Teixeira e o acadêmico Ailton Krenak para conduzirem a acadêmica Lilian Moritz Schwartz ao Salão Nobre. Convido a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira para assumir a tribuna e a palavra. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Merval Pereira, demais membros da diretoria, senhora ministra do Supremo Tribunal Eleitoral, senhor ministro Silvio Almeida, minha cara amiga Carmen Lúcia, meu caro amigo Silvio Almeida. Saúdo os cônjuges
dos acadêmicos e das acadêmicas. O acaso tem sempre a última palavra. Essa frase de Simone de Beauvoir, escrita ao fim de uma vida de desafio aos destinos já traçados, revela a sedução de todos os escritores pelos insondáveis caminhos que trilham uma vida, à deriva do imponderável. Obedecendo a essa injunção que atinge os escritores, e sem a sabedoria e ciência dos historiadores, me arrisco a contar uma história. O jogo de acasos que tece um destino. A história que conto essa noite começa quando um francês, de nome Armand Henri Moritz, vivendo na Alsácia-Lorena, de religião judaica, deixou a França no fim dos anos 30, temendo com boas razões o risco de uma invasão pela Alemanha nazista. A invasão não tardou e logo depois de sua partida se concretizariam a ocupação da França e a anexação da Alsácia. Levava consigo um filho, o jovem Ernest Sigmund, uma filha, Hella, e sua mulher, Margot. Embarcaram em Marsella e um dos poucos navios que ainda saíam de lá, o porão atulhado de homens e as mulheres e as crianças no convés lotado. Assim, durante dias, atravessaram o Atlântico na direção de um país longínquo e desconhecido, de nome Brasil, um dos poucos portos ainda abertos naqueles tempos, sem horizonte e sem chão. Traziam consigo alguns pertences e objetos de casa e todos os livros que conseguiram salvar. Desembarcaram em Santos e se instalaram na cidade de São Paulo. Ali recomeçaram a vida como já haviam feito tantas famílias judias, como os Camerini, que anos antes, percebendo a sombra que avançava sobre a Europa, precavidos, deixaram Milão em melhores condições, com móveis, tapetes e também muitos livros. O casal Camerini, Vitória e Gema, traziam 2 filhas, Helena e Silvia. Essas famílias, parte da diáspora judaica que se espalhou pelo mundo naqueles anos, encontrou em São Paulo um terreno seguro, onde reinvestir suas energias e talentos e guardar em segurança seus livros, um bem precioso e inseparável da cultura judaica. Nos anos que se seguiram, outras famílias viriam, como os Schwartz, húngaros, que sobreviveram enfrentando situações as mais trágicas e de altíssimo risco. Todas essas famílias, decididas a se reinventar nessa terra de asilo. Ernest Sigmund Moritz e Helena Camerini tiveram tempo e paz para crescer, amar e, em 1957, trazer ao mundo uma menina paulistana, a que deram o nome de Lilian Catra. Educada em uma escola pública experimental, o ginásio vocacional, escolhida pelo cuidado de Ernest e Helena de protegê-la da educação promovida pela ditadura militar, que se instalara no Brasil, Lília aprendeu muito cedo a pensar pela própria cabeça, a ter apreço pela liberdade, o que, aliado a um ambiente familiar culto, cosmopolita e atento aos sinais do obscurantismo, fez dela uma criança de espírito aberto, aberto à vida, capaz de fazer escolhas e encontrar o seu lugar, o da rebeldia
contra as sombras do autoritarismo e do preconceito. Uns anos mais, e já em outro colégio, seu caminho cruzou o de um jovem Luiz da sua vida inteira. Juntos, anos depois, fariam Júlia e Pedro. A ditadura foi suficientemente longa para que Lília, nos anos 70, encontrasse a efervescência da Universidade de São Paulo, onde uma forte oposição ao arbítrio vicejou, envolvendo professores e alunos, muitos vítimas de demissões e prisões. A juventude, naqueles anos, aprendeu na universidade, para além da excelência acadêmica, a ser corajosa e resistir. Com que ingredientes se construiu essa personagem singular e complexa? A memória de um povo martirizado e do exílio forçado de seus pais. A criança de espírito aberto, rebelde ao autoritarismo, o amor, a maternidade, a formação acadêmica de excelência, a intimidade com a coragem e a resistência, creio que terá sido a retroalimentação de todos esses fatores que trouxe até aqui, essa noite, Lília Katrin Moritz Schwartz. É ela que eu tenho a alegria de receber na Academia Brasileira de Letras, a historiadora, antropóloga, professora, escritora, editora, curadora de exposições, estudiosa de imagens, minha querida e admirada amiga, Lília Schwartz. Seja bem-vinda à Academia Brasileira de Letras, onde ocupará a cadeira número 9, enobrecida por ter pertencido, entre outros, ao ilustre historiador, embaixador e acadêmico Alberto da Costa Silva. Ninguém, Lília, melhor do que você, ocuparia essa cadeira. Você que é herdeira da linhagem dos grandes historiadores. Você que mereceu o apreço e o carinho paterno que, em vida, Alberto lhe dedicou, e você retribuiu, em ternura e respeito, e com sua própria obra, enquanto ele viveu, e agora, em fidelidade à sua memória. Lília Schwartz traz à academia uma dupla contribuição como historiadora. Por um lado, seu trabalho ilumina as zonas de sombra de nosso passado, a exemplo de sua monumental biografia do Brasil, escrita em parceria com outra notável historiadora, Heloísa Starling. Obra que retira da história oficial os véus que encobriram por muito tempo a crueza de aspectos constitutivos da sociedade brasileira, como a abjeta escravidão, em que o Brasil cavou o abismo da desigualdade que até hoje nos assombra e envergonha. O silêncio, a omissão ou a distorção voluntária da verdade conseguiram perpetuar nos livros e ensino de história, na iconografia oficial, na autoimagem dos brasileiros, um Brasil deformado, como num espelho de circo. A obra da historiadora de Lília nos devolve agora, sem véus, um espelho confiável, feito de longa e cuidadosa pesquisa, em que é preciso encarar a nossa verdade, primeiro passo para a reconstrução de uma nação digna. Por outro lado, seu trabalho é simbiótico com uma vida, uma atividade cidadã onipresente, em defesa de uma verdadeira democracia, nunca antes vivida, embora, portanto, sonhada, em que os direitos e as liberdades sejam uma realidade para todos
em que os que foram colocados na invisibilidade de um não-eu abandonem esse lugar para se afirmar como um outro eu, denunciando o desrespeito à alteridade que nos leva a ver o nada no que não nos reflete e trata o diferente como ausente. O cotidiano de Lília é uma esperança ativa na construção de uma verdadeira democracia. Porque na democracia, a igualdade faz toda a diferença. Lília faz a história do nosso passado com a sua pesquisa e inteligência e faz a história presente com sua vida e seu coração. A questão racial é estruturante na obra da historiadora. Uma frase sua que parece simples contém todo um exercício de vida. Diz ela, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, ecoando uma lição de Angela Davis. Tem razão. Ser antirracista é trazer ao proscênio essas presenças ausentes, eloquente subtítulo de seu livro mais recente, Imagens da Branquitude, a presença da ausência. Ela fala da branquitude como uma norma que não se nomeia, que se crê a evidência mesma, a suposta ordem natural das coisas, que nem sequer é percebida como discriminatória ou humilhante. Sua arte de flagrar a branquitude por diversos ângulos revela um retrato do Brasil assustador. É esse despertar de uma consciência ainda hoje pálida em grande parte da população que lhe garante um lugar na história presente. Uma especial sensibilidade à diáspora negra marca não só sua produção intelectual, assim como sua atuação cotidiana no debate público. Seu mestre referencial, Alberto da Costa Silva, já havia flagrado a cegueira de toda a história contada sem ancestrais, escravizados de origem incógnita, arrancados pela violência de sua essência mais humana, uma família, uma comunidade, uma religião, uma língua. Coube a Alberto ir buscar na África um entendimento do horror da escravidão, proporcional à desumanização que representa o silêncio sobre as raízes dessa população, transformados em corpos sem passado, expropriados de suas vidas e origens. Lília cuidou, numa expressão muito sua, de não apenas ver a realidade dos negros que aqui vivem nos estratos mais pobres da sociedade, mas também enxergar que na escravidão está a chave para o entendimento do Brasil. Nossa chaga mais profunda, a que jamais cicatrizou, a origem da desigualdade, o fermento do autoritarismo que marca até hoje a sociedade brasileira. A procura da verdade, que o tempo dilui apagando vestígios, essa arqueologia que passa por documentos inéditos e imagens nada inocentes, verdadeiros testemunhos que denunciam a mentalidade de uma época, essa incansável pesquisa que consome anos da paixão do historiador, traz à cena essas presenças ausentes, assim como a intencionalidade das presenças supostamente óbvias, essas que sempre ocuparam todo o palco, a vontade de excluir, de ocultar à população afrodescendente sua resistência e suas rebeliões. A biografia de Lima Barreto, que ela chamou de triste visionário, é uma homenagem à excelência desse grande escritor, precursor da consciência da discriminação, que tentou 3 vezes a admissão a essa casa e cuja não eleição foi um dos muitos episódios que em sua vida pontuaram uma história de rejeições e que o levariam a um triste fim. Mais do que uma biografia de Lima Barreto, esse livro é um livro de história do Brasil,
de um tempo em que o autor de O Triste Fim de Policarpo Quaresma lutou para sobreviver e acabou por sucumbir à doença e ao desgosto. Sua obra sobreviveu. Triste visionário. O livro de Lília o faz reviver hoje, quando sua biografia ganha uma espessura humana complexa, onde não faltam, pelo avesso das fragilidades, os traços de heroísmo. E foi assim que uma filha do desenraizamento e do exílio, de uma infame tentativa de extermínio de seu povo, nascida criada entre livros que tinham atravessado o Atlântico, porque eram eles mesmos filamentos de uma raiz invisível que os exilados arrastam consigo onde quer que estejam, foi assim que essa menina paulistana, de pele branca, fez-se uma intelectual presente e influente na luta antirracista do Brasil. A diáspora de um povo não lhe é estrangeira, faz parte de sua história familiar. Não se entende o presente sem o passado. O entendimento do presente passa por um caminho de volta, pela atenção aos traços que se imprimiram na rota de chegada. Visitei rapidamente as origens de Lília, convicta de encontrar aí um código que explique sua trajetória surpreendente. Encontrei na menina paulistana a herança ancestral de uma cultura judaica, europeia, em que se misturaram os acentos da França dos direitos humanos, da Itália e seus ecos renascentistas, que juntos terão contribuído para que essa intelectual se tornasse uma defensora de direitos humanos, professora da Universidade de São Paulo, de Oxford, Leiden, Colômbia, Brown, Princeton, e curadora de grandes museus, como o Museu de Arte de São Paulo, encarnando aquele encontro ideal da história e da arte. Um dia perguntei a Lília o que fez dela, além de historiadora, uma antropóloga. E ao ouvi-la, sob o acaso e a afinidade intelectual que a ligou ao saudoso professor Carlos Rodrigues Brandão, que atraiu para a Universidade de Campinas e, mais tarde, a orientação da professora Manuela Carneiro da Cunha, em seu doutorado na Universidade de São Paulo, me pareceu tão óbvio que seu espírito inquieto não se contentou na interrogação dos fatos e foi buscar, na antropologia, a leitura do simbólico, que alarga e aprofunda as dimensões da história. Essa riqueza conceitual, pluridisciplinar, presente na linguagem de seus livros, é o que faz seu pensamento tão penetrante e original. Mas faltava ainda interrogar, para além dos documentos e simbologias, outra narrativa, sem palavras, a mensagem das imagens silenciosas. Não como ilustração, um recurso banal que as torna supérfluas, fortuitas, mas como depoimento em si, ao mesmo tempo sobre uma época que a história descreve em textos e palavras, mas também sobre a intencionalidade do artista, impregnado dessa época ou a seu serviço, buscando contá-la como ele quer que ela seja vista. Em conferência pronunciada no MASP, Lília admite ter aprendido no trabalho de curadora, cito, a potencialidade reflexiva que a imagem tem, uma vez que ela não escapa do momento em que surgiu e também produz esse momento. Lília pensa com imagens desde seu mestrado, que gerou o livro Retrato em Branco e Negro. Seu doutorado gerou outro livro, O Espetáculo das Raças, e a defesa de tese uma exposição. As imagens que supostamente contam nossa história são um objeto privilegiado de sua pesquisa. Em O Sol do Brasil, dedicada à obra de Nicolas Antoine Tonnet, ela joga um olhar cuidadoso sobre o pintor, que integrou com Debré e Grandjean de Montigny
a mítica missão francesa e retratou a corte de Dom João VI. Toné, é Lília que conta, achava o sol do Brasil irritante, o céu do Rio de Janeiro de um azul exagerado, que não cabia em sua paleta, e o verde das florestas por demais intensas. A obra de Toné, sob os trópicos, em que os escravos aparecem de maneira canhestra, atesta melhor sua visão europeia sobre o Brasil que a verdade tropical. Essa pintura, mediada pela mentalidade do pintor, está nos primórdios da atenção de Lília à decodificação das imagens como documento histórico. As Barbas do Imperador, que resultou de sua livre docência na Universidade de São Paulo e lhe valeu o Prêmio Jabuti de melhor ensaio biográfico, reconstituiu não só a vida do monarca Dom Pedro II, também a construção da imagem do monarca, que influencia a colônia com a versão de um poder colonial benigno, ao mesmo tempo em que absorve uma simbologia nativa. Os mitos em torno de seu reinado, valendo-se de uma poderosa criação de imagens, não surpreende Lília, já que o monarca era fascinado pela recém-chegada fotografia, familiar com o poder das imagens e empenhado em apresentar ao mundo um Brasil que estaria se civilizando. A curadoria se torna, assim, uma espécie de ensaio visual, em que as obras falam por si e contam a história consciente ou inconsciente do tempo e do artista que as criou. Como curadora, Lília desvela escolhas inconfessas. Há 10 anos, seus alunos em Princeton se beneficiam dessa reflexão sobre a natureza da curadoria, que se atualiza numa série de exposições que buscam tirar a ingenuidade do olhar. Em A Pérola Imperfeita, exemplo de diálogo entre história e arte, Lília estuda a obra de Adriana Varejão, e daí resulta, ao cabo de 4 anos de convivência entre elas, começos e recomeços, um brilhante ensaio de texto e imagem a 4 mãos, sobre uma das obras mais significativas da arte brasileira contemporânea. Adriana Varejão opera um deslizamento de sentido, uma recriação, um aproveitamento de expressões plásticas já conhecidas e introduz nelas elementos insólitos que provocam um choque de estranhamento, descoloniza a percepção. A descolonização, seja ela da percepção ou do pensamento, é o projeto da obra em que Lília transita em liberdade entre a história, a antropologia e as artes visuais, não como territórios separados, mas como a sua maneira de se aproximar da realidade em que todos esses aportes se interpenetram. Um projeto ambicioso, bem-sucedido, à altura do talento de Lília e da alta voltagem criativa de Adriana Varejão. Voltam às imagens. Em seu livro mais recente, Imagens da Branquitude, a presença ausente, que retoma o tema do racismo pelo ângulo de sua capacidade de anular a alteridade. Estuda-se a negritude, mas a branquitude é invisível, não gera reflexão sobre si, ao contrário da negritude, que se constrói na luta pela superação da autoimagem depreciada. E isso pela simples razão que ser branco representa a normalidade, enquanto ser negro é ser o outro, com toda a carga pejorativa, de distância que essa estranheza traz consigo. Uma frase extraída desse livro o resume por inteiro. Cito: "O certo é que a liberdade calçava sapatos e a ausência deles representava, até alegoricamente, o cativeiro." Essa frase acompanha a foto de um senhor de escravos, sapatos reluzentes, atitude soberba, um passo à frente, cercado de servos de pés no chão. O olhar de Lília, para além de ver, mais uma vez, enxerga e desloca nosso olhar
da posição de simples observador, para um lugar de onde é tão evidente o escândalo da arrogância, que a foto fere agora a autoestima dos que se entendem como brancos, forçando a reflexão sobre esse flagrante chocante da branquitude. Porque quando se quebra a obviedade, a naturalidade da branquitude, como norma, como métrica do belo a ser imitado, meta de sucesso, o que resta, nítida e irrefutável, é a brutalidade da exclusão. O que mais se pode pedir de uma intelectual, de uma escritora, de uma historiadora, que pela arte da escrita, associada à prova da imagem, conta as certezas enraizadas do óbvio, traz à luz a consciência de uma tragédia que esteve oculta nos porões da nossa história. A lucidez com que ela analisa a questão racial, seus mecanismos conscientes e inconscientes, lhe garante um lugar de honra entre os que usam o pensamento e a ação para manter vivos as liberdades e os direitos humanos. Lilia Schwartz, discreta, se diz apenas uma aliada daqueles que são os verdadeiros atores desse desvendamento do horror da escravização, no caso, o movimento negro. Em todos os espaços da palavra pública, cátedras, jornais, televisões, livros, exposições, edições, redes sociais, encontramos a voz de Lilia, justa e convincente, combatendo o bom combate do antirracismo e da democracia. Que força a habita e impulsiona? A transmissão de uma mensagem civilizatória é o seu estar no mundo, um viver em que ela invoca uma energia apaixonada e inesgotável. Escolhi não fazer aqui um currículo exaustivo de suas obras, títulos acadêmicos, prêmios, tantos, que ela recebeu, os livros que escreveu e que colheram uma fortuna crítica de aplauso e admiração, as honrarias que mereceu e que teriam, em sua simples enumeração, esgotado o tempo dessa saudação. Escolhi o fio de uma história de perseguições, que começa na Europa, França, Itália, Hungria, chega à América do Sul, nesse país chamado Brasil, seu país natal, onde aprendeu a ser quem é. Aprendeu a amar. Aprendeu a ser mulher, feminista, a esposa de Luiz Schwartz, a mãe de Júlia e Pedro, a avó de Luísa e Alice. Aprendeu também em casa que os livros são grandes amigos. Falam todas as línguas e de todos os povos. Não esquecem as injustiças, os preconceitos, o ódio racial, as humilhações, a tragédia. Mas também ensinam a liberdade, o grande amor, a força das palavras que mudam o mundo, a esplêndida beleza e poesia da literatura. Lilia aprendeu a desfrutar da companhia das letras. E aqui vai minha palavra amiga ao Luiz, com quem Lilia viveu a aventura de criar uma das maiores editoras do país. Na esteira de todas essas vidas, outros diriam destinos, que tinham um encontro marcado no Brasil. Eila que ocupa agora essa cadeira número 9, que tem para ela um significado maior, mais perto de seu coração do que teria tido qualquer outra cadeira. O acaso, Lili, minha querida amiga, tem sempre a última palavra. Muito obrigada.
Convido a acadêmica eleita Lília Moritz Schwartz para assinar o livro de posse. Olha o copo ali. Convido o acadêmico Celso Laffer para fazer a posição do colar. Convido o acadêmico Arno Velling para fazer a entrega do diploma. Declaro empossada na cadeira número 9 a acadêmica Lília Moritz Schwartz. Esta cadeira tem como patrono Domingos Gonçalves de Magalhães, teve como fundador Carlos Magalhães de Azeredo, e como antecessores Márcio Rebelo, Carlos Chagas Filho e Alberto da Costa Silva. Passo a palavra à acadêmica Lília Moritz Schwartz. Boa noite. Eu queria começar agradecendo. Eu agradeço ao excelentíssimo senhor Merval Pereira, presidente dessa casa, e aos acadêmicos e acadêmicas, seus cônjuges, companheiros e companheiras, funcionárias e funcionários da ABL, que me receberam com esse imenso afeto. Eu agradeço às autoridades que me honram, as suas presenças, ministra Carmen Lúcia, que orgulho, ministro Silvio Almeida, meu amigo, ministro Alexandre Padilha, e na figura do Paulo Pereira, meu amigo, senador Randolfo Rodrigues, a Luiz Mercadante, secretário do Ministério da Cultura, meu amigo Márcio Tavares, representando a nossa ministra Elizabeth Margarete Menezes, a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, a minha mana, Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Agradecendo a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, amiga e vice-reitora da USP, a minha universidade, e a Emanuel Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará. Eu lembro aqui de meus colegas aqui presentes. Eu saúdo a minha eterna orientadora, Manuela Carneiro da Cunha, amiga e modelo de intelectual que nunca separou produção acadêmica de qualidade do ativismo cidadão. Lembro também da mestre
Hélio de Rugai Bastos. Eu fui formada na escola e na universidade públicas e sei como essas são as políticas mais eficazes no sentido de mitigar a desigualdade renitente desse país, um dos grandes óbices da nossa democracia. Lembro também do professor Arcádio Dias Quinones, meu mestre mais irreverente, de Pedro Meira Monteiro, e a partir deles eu convoco todos os meus colegas da Universidade de Princeton, e citando a Nora Jacob, eu lembro dos meus amigos da Frye University. Eu não sou nada nessa vida sem a minha família. E me permitam mencionar o Luiz, meu companheiro de vida inteira e completa, de quem eu sinto tanto orgulho, as minhas duas mães, Helena, que está me assistindo, e Mirta, matriarcas no sentido mais justo da palavra, os meus filhos, Júlio e Pedro, inspiração e combustível diários, os meus irmãos tão queridos, Noni e Beto, meus portos seguros, minhas referências. As minhas netas, Zizi e Alice, que sempre me dão tantas lições. Pitos também. E toda a minha querida família aqui presente, Luiz Henrique, Ju, Sé, Ginho, Acio, Rafa, Júlia, Luísa, Mauro, a Laís. E eu agradeço a todos os meus amigos e amigas que são meus irmãos, e meus alunos e ex-alunos, todos amigos fundamentais. Obrigada, querida família da Companhia das Letras. Obrigado, Ricardo Otaki e Sônia Gomes, que representam tão bem todos os meus colegas das artes. Olá, pessoas queridas, que me deram a alegria de acompanhar esse momento especial da minha vida. Se eu pudesse, eu nomearia uma a uma. O tempo e a conta interminável do meu afeto não me permitem. Foi tomada pela emoção mais profunda e comovedora que ouvi agora as palavras tão generosas da amiga Rosisca da Cid Oliveira, minha madrinha, como eu a chamo. Feminista de alma, ela inspira muitas gerações de mulheres a seguir em frente, a favor da real democracia nesse país que pede equidade de gênero. É com orgulho e não menos timidez que eu ocupo essa tribuna. Desde que eu tive conhecimento da minha eleição para essa ilustre casa, ando invadida por memórias fortes, fantasmas teimosos, daqueles e daquelas que me antecederam nessa vida e nessa instituição. Lembro dos meus avós, Vittorio e Armand, que judeus integrados na sociedade italiana e francesa fugiram de uma Europa em guerra para encontrarem um novo destino no Brasil. Eles mesmos, historiadores amadores, de quem herdei os livros. Da minha avó Margot, que cuidava dos vivos e dos mortos, da tia Hela, a pessoa mais bem informada e gentil que já conheci, do vovô André, com sua bondade infinda, do meu pai Ernesto, cheio de histórias para contar, mas cuja vida foi tão breve. Fico imaginando o que ele teria nos ensinado se fosse premiado com mais tempo. Revoco nesse momento a memória de meu segundo pai, afetivo e intelectual, o acadêmico Alberto da Costa e Silva. Lembrando dele, recordo de sua esposa Vera, de seus filhos Antônio Francisco, Pedro Miguel e da irmã que eu ganhei crescida, a Elza Maria. Foi Alberto da Costa e Silva quem me levou pela mão para muitos lugares e, de certa maneira, para essa cadeira. Ele que era para mim uma espécie de pai ancestral. Alberto, como gostava de ser chamado, ameaçando me intitular de majestade, caso insistisse no tratamento mais cerimonioso, talvez não apreciasse esse tipo de definição e me acusaria de estar dando tratos à imaginação. Confesso que eu sempre lhe dei muito trabalho com essa imaginação fértil, a ponto dele dizer, em determinada reunião, que de mim só acolheria 2 ideias novas a cada meia hora. Depois aceitou 3. Isso quando compusemos a Comissão D. João, eu a convite de Alberto, uma equipe formada por 2 pessoas, para não haver muita discussão, me dizia ele, usando de seus dotes
invejáveis para a diplomacia. Não ouso, pois, divergir de Alberto. Nada foi previsto nessa minha segunda paternidade, mas foram quase 30 anos preenchidos com uma intensa troca de cartas, reuniões, almoços, projetos, viagens e telefonemas semanais. Tudo que alimenta uma amizade regrada para durar. Empresto um trecho de seu discurso de posse, quando explicou que só quis cumprir esse vaticínio, ser o que meu pai sonhou. Pretendo assim cumprir com essa que é também uma obrigação ritual, honrar meu pai. Escreveu o antropólogo Clifford Geertz que rituais não são feitos para evitar chorar. Servem mesmo para aprender a chorar em conjunto. E não é fácil, vamos combinar, entrar nessa casa de Machado e evocando a memória de Alberto da Costa e Silva. Sei que adentro essa instituição, como historiadora, antropóloga, escritora, e como uma discípula daqueles que estavam aqui, como o saudoso José Murilo de Carvalho, mestre na análise das instituições e da República, e do querido Alberto, presença fundamental na minha vida e formação e na história da ABL. História não é a ciência do passado, pois o presente dos historiadores toma parte da construção do seu objeto. É da memória, do direito à subjetividade que ela traz consigo, que se faz a montagem dessa que é uma história humana, não uma contagem sem alma do tempo. É a memória que decanta o tempo de sua tentativa impossível de prender o passado no passado. Pois é o presente que convoca o passado. É, portanto, dessa história, memória, saudade que trato aqui. Desse tempo que não volta, mas também não quer ir embora. Pois somos pessoas de histórias e da matéria viva da memória, que seleciona, mas também esquece. Passo assim a desfiar memórias e histórias, pois o acaso fez uma surpresa quando fui pesquisar a cadeira 9. Ela é feita de embaixadores, literatos e médicos sonhadores. O patrono que sonhou o romantismo, o fundador que sonhou um mundo sem fronteiras, seu sucessor que sonhou com samba e malandragem, outro que sonhou com a saúde do Brasil, e Alberto, que sonhou com as tantas Áfricas que fazem esse país, na sua famosa expressão, com esse rio chamado Atlântico. O patrono da cadeira 9, Domingos José Gonçalves Magalhães, foi um diplomata poeta que atuou durante o Império Brasileiro, sucessivamente como ministro na Áustria, Estados Unidos, Argentina, Rússia, Espanha e Santa Sé. Conheci a obra dele quando estudava romantismo na corte de Pedro II, contexto em que o jovem monarca passa a formar sua corte. Elegia historiadores para cuidar da memória, pintores para enaltecer a pátria, literatos para criar símbolos de nacionalidade. É, aliás, em 1836 que um grupo de brasileiros residentes em Paris publica os 2 únicos números da revista Niterói, que pretendia indicar aos brasileiros a fonte de inspiração da nova literatura, a cultura indígena. Sabia-se muito pouco sobre os nativos e fazia-se também muito pouco no sentido de protegê-los. Mas eles ferviam nos romances épicos. Essa era, pois, uma história de verniz, que não dialogava com a realidade silenciada dessas populações. O fato, porém, é que devemos a Magalhães a iniciativa de ter introduzido o romantismo com um ensaio sobre a história da literatura no Brasil, publicado na Niterói, e com o livro Suspiros Poéticos e Saudades, quando declama: quem ao menos uma vez verteu lágrimas amargas pela injustiça e miséria dos homens. O patrono inspiraria, por sua vez, outros integrantes dessa cadeira ocupada por pessoas que viajam, mesmo sem se locomover. Carlos Magalhães Azevedo foi um dos intelectuais chamados para integrar a ABL em 1897. Formou-se em Direito, mas seguiu a carreira diplomática, servindo em Cuba, América do Sul, na Grécia, como ministro da Santa Sé. Machado de Assis e Magalhães de Azevedo tinham em comum a literatura e a epilepsia.
Nas cartas depositadas no arquivo da ABL, encontra-se uma troca de confidências a respeito do estado de saúde de ambos. Desabafa Azevedo. Já não me resta dúvida alguma sobre a natureza do meu mal. Um dos sintomas é precisamente essa inaptidão para o trabalho, e quanto o qual, em momentos de crise, é nulo todo esforço de vontade. Silêncio, sofrimento, preconceito cercavam essa doença lenta, na definição de Machado, tão bem estudado por Silviano Santiago. Marcos Rebelo é o pseudônimo de Edir Dias da Cruz, conhecido contista e romantista que sucedeu a Carlos Magalhães. Rebelo nunca escondeu suas 3 preferências literárias: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto. Cito 2 obras dele, Marafá e Estrela Sobe, que trazem os mundos do samba, do boxe, o universo dos funcionários públicos e da malandragem. Bom de Humor, quando indagado sobre o motivo de adotar o pseudônimo de Marcos Rebelo, explicou: nome de família muitas vezes atrapalha. Também Carlos Chagas Filho afirmou candidatar-se à academia porque as circunstâncias fizeram com que seu pai não pudesse nela ingressar. Do pai legou o nome, a defesa da ciência e da saúde nesse país cujas marcas de desigualdade se inscrevem também nessa área, como comprovam Drauzio Varela e Margarete Del Como. Diferente de seu pai, Carlos Chagas se dedicou aos laboratórios e à pesquisa sobre a eletrogênese no órgão elétrico do poraquê e os mecanismos de fixação do curare, esse veneno vegetal cuja patente intelectual pertence, aliás, aos grupos indígenas. Foi presidente da Academia Pontifícia de Ciências, tendo participado de iniciativas como a Declaração sobre a Prevenção da Guerra Nuclear. A exemplo de seu pai, é símbolo de como é feliz o país que conta com cientistas e diz não ao negacionismo populista. É hora de narrar agora a vida e obra de outro poeta em tempo integral que fazia também crônica, diplomacia e história. Alberto Vasconcelos da Costa e Silva, que viveu essa cadeira como uma missão. Já alerto, porém, que minha tarefa é fadada à incompletude, dado o tamanho da contribuição desse meu querido antecessor. No meu caso, trata-se de dívida e de dádiva. Encontrei Alberto pela primeira vez em março de 1996, num almoço que o então presidente, o acadêmico Fernando Henrique Cardoso, ofereceu em Brasília como homenagem ao escritor José Saramago, que ganhara o Prêmio Nobel, Camões. Jovem e um tanto tímida, fiquei um pouco contrariada quando notei que não me sentaria ao lado do Luiz, tampouco do José ou da Pilar Del Rio. Me dirigi, então, ao lugar indicado, não sem deixar de ler o nome da pessoa com quem compartilharia a refeição. Era nada mais, nada menos que Alberto da Costa e Silva, o qual, cuidando do cerimonial, premeditou o encontro. Demos início, então, a uma amizade consolidada com a ação do tempo, primeiro mantida por uma animada troca epistolar, ele em Brasília ou no mundo, eu em São Paulo com os meus filhos ainda menores. Na primeira carta que dele recebi, com um papel de timbrado, ele já brincava comigo. Entre 1986 e 90, eu vivi de novo em Portugal como embaixador. E não se passava uma só semana sem que eu tivesse em minha sala algum brasileiro que vinha visitar a terrinha de seus antepassados. Todos eles chegavam em busca de um solar ou de um visconde. E eu, que adoro uma provocação, não deixava de perguntar-lhes se não iam procurar também as pegadas dos ancestrais que tinham ido para o Brasil de tamancos, na parte de trás dos convés dos navios. E esclarecia: eu também tenho o meu nobre, que foi a serviço de El-Rei para o Maranhão no primeiro ano do século XVIII. Mas todos os meus outros maiores portugueses eram cristãos novos, ou pobrezinhos, que se refugiaram no Brasil do clero, da polícia ou da fome. Essa vontade de não aceitar o que Lima Barreto definiu como bovarismos, a mania de querer ser
o que não somos, fica latente a partir dos vários projetos que desenvolvemos, como a revista de História da Biblioteca Nacional, em que tomavam parte o mestre Evaldo Cabral de Mello e outros, e dos inúmeros conselhos que dele recebi. Passaria a noite se tentasse socializá-los, os conselhos. Como não tenho esse tempo, começo com um deles, o qual, de certa maneira, define traço indelével de Alberto. Não queira ter razão, minha filha, disse-me ele de sopetão, me segurando pelo braço e impedindo que por um minuto eu adentrasse a sala, onde seria realizada uma reunião cujo resultado não nos parecia e não nos foi favorável. Pois bem, mais do que um conselho isolado, essa era uma atitude existencial de Alberto, que nunca pretendia ter razão, a despeito de saber que muitas vezes tinha muita razão. A postura marcava uma abertura para o outro, esse seu desapego com a vaidade fácil ou a intenção de emitir opinião fechada. Era a máxima de Machado de Assis. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes uma trave no olho. Essas escutas sinalizavam uma genuína vontade de entender o argumento alheio como se também fosse dele. Não que Alberto concordasse sempre, mas discordava como quem concorda e não tinha medo de, quando necessário, mudar de ideia. Alberto nasceu no dia 12 de maio de 31, em São Paulo, por mero acaso, como gostava de ironizar. Era filha de Creusa Fontenelle, mulher forte como todas na família, e de Antônio Francisco da Costa e Silva, presença marcante e paradoxal na vida do filho. Nascido em Amarante, no Piauí, da Costa e Silva era poeta e autor da letra do hino do Piauí. A despeito de pertencer à Academia Piauense de Letras, ele não conseguiu seguir a carreira acadêmica. Contava Alberto que a falta de sucesso do pai fora motivada por uma interdição. Nos tempos do Barão de Rio Branco, não havia concurso público para ingresso na carreira. Era o próprio barão, o José Maria da Silva Paranhos Júnior, quem conversava com os candidatos. No caso do pai de Alberto, fechou questão. Olha, disse ele, o senhor é um homem inteligente, admiro-o como poeta, contudo não vou nomeá-lo, porque o senhor é muito feio e não quero gente feia na academia, no Itamaraty. Na academia entrou. Candidatura vetada, da Costa e Silva atuou junto à presidência da República durante os anos de Getúlio Vargas e a família passou a viver no Rio. O filho contava com orgulho que o pai poeta era capaz de pôr em palavras uma lagartixa ou um caramujo. No entanto, vítima de uma enfermidade sem nome, que lhe tomou 15 longos anos, ele viraria uma casca vazia. O poeta parou de falar, desligou-se de tudo, permanecendo ausente do mundo dos outros. Já o menino guardou a memória desse pai com um livro nas mãos, sendo o silêncio sua melhor versão. Talvez por conta da história paterna, o filho pareceu ter pressa. Logo em 57, publica uma antologia de lendas indígenas e reúne em livros os poemas do pai. Além do mais, para lidar com essa presença ausente, virou cronista dos outros e de si, na melhor tradição do memorialismo, gênero tão bem estudado pelo meu amigo André Botelho. Espelho de Príncipe, invenção de desenho são exemplos do estilo de Alberto. Sintético e poético, direto e perfeccionista, ele não admitia uma palavra, vírgula ou crase no lugar errado. Também ficamos conhecendo melhor sua formação. As primeiras leituras de Manuel Quirino e Gilberto Freire, seu amor súbito por Deus, paixão que, passadas 2 semanas, seria substituída por Camus, Sartre, Marx, logo Nietzsche e Freud. São introduzidos ainda seus amigos, Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Lígia Fagundes Telles, e a tristeza de ver o pai morrer serenamente, como serenamente passar os longos anos de exílio de si. Talvez por conta dessa perspectiva fatalista, o jovem não mostrou surpresa ao saber que seu rito de passagem para a vida adulta se daria no sanatório de Campos do Jordão. Julgou que morreria cedo de tuberculose, como seus mestres românticos. Entretanto, como nada disso aconteceu,
Alberto fez do retiro involuntário um novo começo. Aliás, foi por lá que conheceu sua musa, que também se curava do mesmo mal. Vera Queiroz tinha a voz de soprano lírico, mesmo que a doença a tivesse afastado do canto. Seriam para ela os versos do livro, intitulado Ao Lado de Vera. Estavas sempre aqui, nessa paisagem, e nela permaneces, nesse assombro. Com os pulmões em ordem, Alberto volta ao Rio e se prepara para vingar o pai. Forma-se no Instituto Rio Branco, em 57, e atua como diplomata em Lisboa, Caracas, Washington, Madrid, Roma, Assunção. Esteve na Nigéria pela primeira vez em 60, por ocasião da independência. No ano seguinte, foi para a Etiópia. Viajou depois para Gana, Togo, Camarões, Angola, Costa do Marfim e o que se chamava de Daomé. Visitou o Senegal, a Serra Leoa, o Zaire, o Gabão, o Quênia. Refez itinerários para desembarcar na Libéria e no Sudão. E foi, entre 79 e 83, embaixador na Nigéria e na República do Benin. Viu as duas margens atlânticas, na expressão feliz do historiador Flávio Gomes. Esses últimos países foram fundamentais para que conhecesse as origens de parte tão significativa da população brasileira, até então muito apagada da historiografia nacional. A experiência como embaixador na África deu-lhe conhecimento e repertório para também denunciar o racismo como uma das heranças perversas da escravidão e adotar postura francamente anticolonial, antes da época. Alberto se comove ao visitar o Museu de Lagos e anota, com remorso dessa história, com maiúscula, invenção de um método que, em nome de um só passado, negou tantos outros. O diplomata se faria historiador, publicando uma série de obras hoje clássicas para os estudos sobre as tantas Áfricas que desembarcaram compulsoriamente no país. Foram 12 milhões e meio de pessoas, das quais cerca de apenas 10 chegaram com vida no país. Chegaram até as Américas, me perdoem. 4,9 tiveram como destino o Brasil. A Enxada e a Lança, A Manilha e o Libando são livros que mostram como não existe Brasil sem as várias Áfricas e os africanos. Nesses trabalhos, o Alberto apresenta o retrato multifacetado desse continente, com as suas filosofias, suas organizações familiares e políticas, seus costumes religiosos, a culinária, as produções artísticas, as técnicas e a linguagem. Ao mesmo tempo, escancara a crueldade da escravidão que virou linguagem naturalizada no cotidiano brasileiro, socializando estruturas de mando enfrentadas com muita resistência. Outro processo que sempre revoltou Alberto foi o sequestro da memória e o apagamento histórico desses povos. Hoje sabemos como foi diversa essa imigração forçada, com as populações vindo não apenas da África Central, com concentração em Angola e nos dois Congos, mas também da África Oriental, além das diversas dimensões da África Ocidental, incluindo-se as terras da Alta Guiné e o Golfo da Guiné, Gana, Togo, República do Benin e Nigéria. Alberto dizia que toda a história tem seu lado de sombra e de sol, e o mestre nunca descuidou das duas faces. Em suas obras salta aos olhos essa inestimável riqueza humana e cultural, sem que ela apague os horrores do sistema escravocrata que roubou almas, dividiu famílias, arruinou nações. O historiador, aliás, nunca deixou de denunciar esse que é um passado presente, que se revela no racismo insidioso, estrutural, como define Silvio Almeida. Cito Alberto: penso que a palavra escravidão traz em si, ainda não cicatrizados, os lanhos da iniquidade, da violência, da humilhação e do sadismo. Tão ampla foi sua vigência no espaço e no tempo, que hoje todos na Europa, na Ásia, na África e nas Américas somos descendentes de escravizados e de senhores e mercadores de escravos. Ao mesmo tempo, ele incluiu nas suas análises as agências africanas, gabando-se de tocar instrumentos como sanzas, olifantes e pangos, de conhecer poemas africanos, de cor, canções de ninar, brinquedos infantis e bichos papões.
Quem não ouviu Alberto recitar de cor, desculpem, os vegetais que vieram nos tumbeiros? O dendê, a malagueta, o quiabo, o jiló, várias espécies de banana e abóboras, os feijões e a melancia. Segundo ele, devíamos aos africanos o cultivo do arroz, a criação do gado, as formas de mineração, o uso do barro, da madeira, do ouro e do ferro, as festas e danças populares e as maneiras como nos cumprimentamos nas ruas. Aliás, as Áfricas, como gostava de declinar com sua voz anasalada, tão característica, estão presentes nas palavras como nós nos expressamos, principalmente o quimbundo, o quincondo, o quicondo, o umbundo e o urubá. E lá ia ele listando os verbos. Eu vou listar. Cochichar, cochilar, fungar e xingar. Os substantivos bagunça, cachaça, caçula, cafuné, camundongo, carimbo, lenga-lenga, quitanga, sunga e tanga. Os adjetivos capenga, dengoso, encabulado e zonzo. Gostava de destacar ainda como ninguém foi escravo no passado. Foram caçanges, mofumbes, quilemanes, rebolos, monjolos, enfim, por essas e por outras concluía. O Brasil é um país extraordinariamente africanizado. Por sua vez, em toda a costa atlântica, podem-se reconhecer os brasileirismos. O africano ficou dentro de nós, com ou sem remorsos. A escravidão é o processo mais longo e importante da nossa história. Alberto também ensinaria África para as crianças. Escreve ele com paixão de menino. A África é um continente enorme. Nela há de tudo. Altas montanhas, grandes desertos, florestas que parecem sem fim. Há também elefantes que queriam ganhar a civilização quando todos desejavam esquecê-la. E a girafa, tão comprida de pescoço que um sultão poderia com ela conversar da mais alta janela do seu palácio. A palavra perfeita e justa era um desafio para Alberto, também como poeta. Entre outros, seu livro Poemas Reunidos fez jus a um dos vários jabutis que recebeu, e ao Prêmio Camões, pela obra toda. Não há como sintetizar a vida virtuosa ou resumir o ativismo discreto e vigoroso de Alberto da Costa e Silva. Seu legado é a boa diplomacia, feita do diálogo e da luta intransigente ao lado das populações que ficaram séculos sem direito a terem direitos básicos, como educação, saúde, segurança e memória. Disse Ortega y Gasset que a alma de um autor só é inteligível quando se confrontam suas palavras e obras. E esse é Alberto, o intelectual e o morador do tradicional edifício em Laranjeiras, que num dos seus últimos aniversários ganhou festa surpresa dos vizinhos, que em horário combinado chegaram-se todos nas janelas e entoaram um sonoro parabéns a você. A voz de Alberto lendo seus poemas ecoa em minha alma quando procuro declamar publicamente seus versos, com a certeza de que, por mais que tente, não consigo imprimir a cadência e a entonação que ele dava a eles. A noite e cada sol vão rompendo de mim a todo instante, tarde e manhã, que são tecido, tempo, chuva e colheita. Quantas vezes ele me leu um poema, abriu um documento africano, me segredou um parágrafo de suas memórias, sempre sentado à frente do seu computador, exclusivo para os textos, e separado dos e-mails, que, enquanto pôde, respondeu um a um. Somos agnósticos, minha filha, decretou Alberto, no momento que me contava, durante um almoço, sobre uma doença crônica que adquirira e que o levaria no limite à morte. Disse mais, que eu não deveria lamentar, pois ele não tinha medo de morrer. Todo agnóstico tem algo de bruxo, de utópico. Tanto que, mesmo em meio a tantas dificuldades, a dificuldade de falar, justo ele que era um grande orador e de escrever, Alberto deixou documentos inéditos, um livro de memórias e uma coletânea de fontes africanas. Lima Barreto definiu seu personagem, Gonzaga de Sá, como alguém que não sabia morrer. Talvez não saibamos mesmo morrer, tampouco Alberto.
E por isso rituais como esses lembram a morte, consagrando a vida. Por sinal, penso que entro nessa casa com o respeito e a humildade que devo a ele. Mas lembro de mais um mentor, Lima Barreto, o escritor negro do subúrbio de Todos os Santos, que tentou 3 vezes adentrar na BL e depois desistiu. Por outro lado, 2 de seus biógrafos, Francisco de Assis Barbosa, autor de um livro fenomenal sobre o autor de Policarpo Quaresma, e responsável pela retomada da obra de Lima, e eu mesma, aqui estamos. Penso que não será coincidência, tampouco, sermos brancos. De alguma maneira, eu também devo ao velho Lima, como ele gostava de se autodenominar no final de sua curta existência, esse meu assento na BL. A biografia que escrevi, que intitulei Lima Barreto, Triste Visionário, de alguma maneira sedimenta uma trajetória de estudos voltada a entender não só o fenômeno do racismo, a maior contradição nacional, como o papel da sociedade branca nesse processo histórico perverso. A maneira como a população negra majoritária no país é constantemente transformada em uma maioria minorizada na representação. Representação significa presença, atenção, direitos, e lembro aqui nesse momento festivo que, infelizmente, ainda vivemos num país em que o racismo se inscreve nos lugares mais suspeitos e insuspeitos. No monopólio dos espaços de poder, nas posições elevadas em instituições privadas e públicas, nos bairros com melhor infraestrutura, nos hospitais mais equipados, nos privilégios materiais e simbólicos. A escravidão é o grande anátema da sociedade brasileira, até porque fomos o último país a abolir a escravidão mercantil e o fizemos com uma lei muito curta e conservadora, que não incluiu populações secularmente alijadas da cidadania. Hoje sabemos da existência de projetos mais amplos que previam reparações na área da educação e do trabalho, sobretudo. Por aqui, porém, apenas as populações brancas receberam recompensas efetivas por meio das várias leis abolicionistas, como demonstra Maria Helena Machado. Além de se adotarem teorias pseudocientíficas para justificar a desigualdade, como aquelas do evolucionismo social e da eugenia, que procuravam passar para a biologia o que era da ação dos homens. O fato é que, nesses mais de 100 anos de república, não conseguimos modificar as enraizadas desigualdades raciais, econômicas e sociais que se interseccionam. Segundo dados deste ano da Agência Brasil, os marcadores sociais de raça e etnia são considerados os principais elementos que explicam as desigualdades. As fontes sobre a criminalização das pessoas negras também indicam um tratamento radicalmente diverso, dispersado pelos agentes da população negra. Outro elemento se destaca na pesquisa. Ao mesmo tempo que brasileiros afirmam conviver com o racismo, apenas 11% deles reconhecem cometer atitudes racistas e 10% afirmam trabalhar em instituições racistas. Como explica o professor Kabengue Lemunanga, meu mestre, no Brasil, racismo é crime perfeito. Todos conhecem, mas ninguém pratica. As nações, como as pessoas, carregam seus traumas. E é por isso que acredito nas ações afirmativas como forma de mitigar diferenças, de enfrentar de forma mais direta as nossas iniquidades e de, assim, realizar alterações na estrutura social brasileira. Chego a casa, pois, seguindo os traços dos mais velhos, com a certeza que trabalho intelectual é sempre coletivo. Julgo que é preciso pensar nesses nossos Brasis de modo largo, no tempo e no espaço. Esse é meu campo de estudo, de intervenção política, o que significa articular reflexão histórica, antropológica, artística, sem renunciar à militância cidadã. Afinal, talvez não haja conhecimento relevante que não seja simultaneamente cultural e politicamente engajado, como mostra uma larga tradição de intelectuais nacionais. Esse é um conhecimento necessariamente situado diante de um Brasil que nos irmana num sonho bom, sendo a luta pela diversidade um caminho efetivo da democracia. E essa é uma batalha por justiça, por direitos humanos e por inclusão. Mas me permitam ainda falar de mais uma outra singularidade.
Sou a 5ª mulher da atual gestão, a 11ª na história dessa instituição longeva e estimada, fundada nos idos de 1897, mas que só aprovou a entrada feminina a partir de 1976. Mulheres, de certa maneira, são também maiorias minorizadas nos lugares de protagonismo, direção e postos políticos. No Brasil, uma mulher ganha, em média, 78% dos rendimentos de um homem, segundo dados deste ano do IBGE. No caso das mulheres pretas ou pardas, o percentual cai para menos da metade do salário dos homens brancos. Nós também ocupamos um lugar nada honroso no ranking mundial de participação de mulheres no parlamento. Dados de 2024 apontam que o país está no 131º lugar em termos de representação das mulheres no parlamento, tomando o universo de 181 países. Considerando o continente americano e incluindo o Caribe, somente o Haiti está em posição pior. E conhecemos as condições impostas a este país desde a independência de 1804. Eu não quero transformar essa festa num punhado de estatísticas e paro por aqui. Não sem antes dizer que democracia é feita de escolhas. E como descreveu Lima Barreto, nós, os brasileiros, somos como Robinsons. Estamos sempre à espera do navio que nos venha buscar da ilha a que um naufrágio nos atirou. A agenda da diversidade, aquela em que me formei na história e na antropologia e nas escolas públicas, diz respeito à variedade e à convivência de ideias com vistas à alteridade. Esse que é um conceito criado por Rousseau e retomado por Lévi-Strauss para definir a própria antropologia como uma ciência da diferença, da busca de um outro que leve à nossa própria transformação. Ainda vivemos, porém, num país que é o 5º maior na triste marca dos feminicídios e o campeão em transfeminicídios, que criminaliza as mulheres, sobretudo vulneráveis, penalizando mais o aborto do que o estupro. Um país que desrespeita reservas e direitos indígenas conquistados por quem vive há milênios em paz com a floresta, que destrói seu meio ambiente. Uma nação que gostava de se definir pela tolerância e hoje vive do binarismo, do discurso odioso da intolerância. Há quem pense que historiadores lembram o tempo todo. Já eu acredito que nós esquecemos muito. Entretanto, é preciso lembrar de não esquecer, sobretudo numa casa de memórias como a ABL, uma instituição cuja história secular diz respeito à responsabilidade diante de um país que tem na boa literatura, na história e na cultura, pensadas em termos amplos, grandes pilares da democracia. Eu estudei em muitas instituições históricas, públicas e privadas, e aprendi a compreender a importância que elas têm na linguagem da República, das quais fazem parte, como sublinha Heloísa Starling, conceitos como tolerância, solidariedade, compaixão, amizade e bem comum. Esse último pensado como uma pluralidade de valores que estabelecem a relação entre o interesse particular e o interesse da sociedade. E a democracia precisa ser vigiada. Por isso, a adesão republicana dos membros de uma sociedade depende do compromisso que estabelecemos com instituições livres, democráticas e republicanas, e lutando para que sejam cada vez mais plurais e representativas. A democracia vivenciada em escala inédita na nossa história é ainda um dos fortes consensos no país. Desde a aprovação da Constituição Cidadã de 88, vimos apostando num vigoroso processo de democratização, marcado por conquistas importantes, uma ampliação de catálogo de direitos, um projeto de inclusão social de milhões de brasileiros, uma renovada disposição de afirmação da soberania no diálogo com as nações do mundo. Mas persiste um déficit republicano na raiz da nossa comunidade política. Práticas patrimoniais autoritárias, pautas regressistas, resistem no interior do sistema político e nas instituições públicas. Ampliou-se de maneira inédita o quadro de eleitores, mas ainda faz falta uma agenda ética capaz de transformar o comportamento partidário e político. São, assim, muitos os desafios para conseguir alterar o imperfeito republicanismo brasileiro.
Nós vivemos, porém, numa época de muitos avanços. E para esse projeto, como afirma Sueli Carneiro, estamos todas e todos convocados, enquanto partícipes na construção de uma outra sociedade. Democracia é projeto inconcluso por definição. Essa é a beleza e o desafio desse regime. Afinal, a agenda de direitos se altera e cresce sempre, já disse Gita Deber, com novas demandas se juntando às antigas e consolidadas. Fortalecer instituições é a carpintaria da República, e dessa marcenaria precisamos cuidar, pois cidadania cada pessoa pratica a partir do seu quintal. O tempo pede de nós, nos lugares que estivermos, responsabilidade diante dos desafios que nos foram dados viver. Responsabilidade social, educacional, cultural, também frente ao crescimento da intolerância racial, de gênero, de geração e religiosa. E responsabilidade, como mostra Hannah Arendt, não é palavra qualquer. Ela traz consigo intenção e atuação. Eu estudo o Brasil que temos, mas sonho sempre com um país melhor. Por isso, talvez seja mesmo pessimista no varejo, mas muito otimista no atacado. Eu termino, então, com as saudades que sinto do Alberto, mas também com a boa memória que nos une. Somos mesmos, e como ele poetou, apenas um casulo no tempo. Assim, desejo que possamos celebrar o passado do presente e o presente do futuro. Aliás, que a narrativa do que já foi nos ajude a transformar o presente para que ele não vire apenas uma repetição monótona do passado. Afinal, como diz Conceição Evaristo, o importante não é ser o primeiro ou a primeira, mas abrir caminhos. Hora de colocar um ponto final nesse discurso que já vai virando uma longa série de reticências. Lembrei, então, de Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, quando lamentava a morte da mãe. Desculpe. Escreve o acadêmico Guimarães Rosa. Morreu num dia chovedor. Aí foi grande a minha tristeza, mas uma tristeza do meu direito. Desde então, até hoje em dia, a lembrança da minha mãe, meu pai, às vezes me exporta. Ela morreu como a minha vida mudou para uma segunda parte. Amanheci mais e menos. Depois da morte de Alberto da Costa e Silva, o Brasil amanheceu diferente. Eu despertei mais sozinha, menos bem acompanhada, num mundo mais sem graça e menos comovente. Mas menos, por vezes, pode ser mais. Quem sabe esse ritual, afinal, não passe de uma segunda parte dessa minha história. Muito obrigada pela escuta, pelo afeto, pois é dele que, no fundo, trata essa minha preleção. Afinal, só a amizade é de fato e de direito imortal. E como filosofa, o acadêmico Gilberto Gil, a quem eu peço ajuda, porque mistério sempre há de pintar por aí. Muito obrigada. Em nome da Academia Brasileira de Letras, agradeço a presença de todos e solicito que permaneçam em seus lugares. Convido os acadêmicos Domício Proença Filho, Eduardo Janete e Rui Castro para acompanhar a acadêmica Nília Moritz Schwartz ao Salão dos Fundadores. Não vai haver fila de cumprimentos, a nova acadêmica vai receber
os abraços dos amigos mais próximos e depois vai passear pela recepção e falar com todo mundo. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.